Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui nesse dia. E caiu hoje, já? Caiu Abacuque, livro de Abacuque, Sim. né? Aqui o capítulo 1, o diálogo do profeta com Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, a história desse profeta, né? Que eles vão estar passando lá naquele momento, a qual ele vai falar com Deus ali, um grande momento de perseguição, um momento de muita ação do inimigo, né? Dos ímpios permanecendo ali, e as leis sendo desrespeitadas, as pessoas, tudo fora, parecendo que estava fora do controle. E o profeta está observando, o povo está observando isso, o povo está desanimando, né, vendo as coisas acontecendo e ninguém agindo, ninguém a favor deles. Então o profeta, ele vendo essa situação da nação toda ali, do povo desanimando, da impiedade avançando, ele vai fazer uma oração, vai falar com Deus, vai clamar a Deus, falando com Deus, porque se Deus estava vendo tudo que está acontecendo, né, vendo o mal avançando, tudo acontecendo, e ele não estava fazendo nada, se ele estava deixando acontecer daquela forma, as leis estavam sendo desrespeitadas e o povo estava sofrendo por causa disso, e o mal ganhando território ali, oprimindo eles. Ele vai fazer essa oração a Deus ali, e Deus vai dar uma resposta para ele. Deus diz para ele que para ele escrever com letras bem grandes, que todo mundo possa ler o que vai acontecer, né? O que ele está determinando fazer no futuro ali. Que embora naquele momento estavam passando por aquele período de dificuldade ali, mas que Deus tinha preparado algo para eles, né? Futuramente ali, né? Então o profeta vai pedir para animar o povo. Anima eles então para que eles possam passar por isso, para que eles possam viver esse momento ali e chegar até o lugar, aquela promessa que o Senhor tem feito depois dessa grande prova que eles iam passar ali, que aquele povo ia passar, né? Porque eles tinham que passar por aquilo ali, por alguma razão de falta de obediência da lei, né? O povo, algumas poucas pessoas estavam ainda respeitando. Então, para poder voltar, é que nem acontece, uma nação ela só é atingida, afligida, quando desrespeita as leis, quando não cumpre a lei de Deus, né? E aqui, ao observar o profeta clamando, as suas leis estão sendo esquecidas. Como que pode ser uma lei esquecida? Não é que elas são esquecidas, é que elas são criadas novas leis, são criadas novas fórmulas de lei para poder invalidar talvez algumas outras, ou criando algumas mais atuais que prevalecem sobre as mais antigas. Então eles estavam criando leis ali, leis, esquecendo da lei de Deus, criando as leis dos homens e querendo que todos seguissem aquele caminho, aquelas leis que não eram justas, né? E eu me lembro até, vou até falar um pouco rapidinho aqui, da história de Daniel, né? Cabe bem nesse texto. A história de Daniel, todo mundo conhece. Daniel era um homem escolhido por Deus, um homem que tinha muita intimidade com Deus, orava 3 vezes ao dia ao Senhor, né? E ele foi bem sucedido no reino do rei, e o rei colocou ele sobre todos os governos ali. Só que os seus amigos, os seus colegas, que seriam colegas de trabalho, também que era da política naquela época, eles observaram que não tinha como tirar o Daniel, porque Deus avançava, Deus era com ele avançava muito, era muito sábio, Deus era com ele. Eles queriam de alguma forma tirar Daniel do meio do caminho deles, para eles poderem fazer o que eles queriam fazer ali, dominar o rei, porque o rei era um rei tranquilo, só que Deus era com ele, com Daniel. Então eles, vendo que não tinha como acusar Daniel de nada, eles vão fazer o quê? Criar uma lei, um edito durante 30 dias, que ninguém podia fazer nenhuma oração, nenhuma súplica, a não ser ao rei, não podia clamar nenhum outro Deus. Eles levaram essa lei até o rei assinou, né, os termos lá dos medos e dos persas, que não podiam ser revogados, não podia ser anulado durante 30 dias aquela lei, e eles autorizaram essa lei, foi carimbada pelo rei ali, foi estabelecida. Então todo mundo que quisesse uma oração a outro Deus, ou qualquer coisa que fosse pego fazer uma oração, seria jogado na cova dos leões. Ou seja, criaram uma lei para poder atingir alguém que fosse fiel a alguma entidade, alguma coisa. Ou seja, criaram uma lei para poder punir pessoas que estivessem fazendo alguma coisa. Então Daniel vai continuar a sua prática. Daniel sabe da lei, mas tinha uma intimidade com Deus, tinha um propósito com Deus, e ele era fiel a Deus. Ele foi lá, continuou fazendo sua oração, e já como a lei foi criada exatamente para puni-lo, para pegá-lo nesse ato aí, onde ele não deixaria de fazer a oração,
ele pegou, foi orar, e então todos estavam observando, esperando só o momento dele orar. Quando ele estava orando ali, chegaram de surpresa e pegaram ele fazendo essa oração. E levaram até o rei e falou: ó, rei, Daniel, seu homem de confiança, ele não respeitou o Senhor, não respeitou a tua lei e fez oração ao seu Deus, né? E ele não respeitou, então devidamente será jogado na cova dos leões. Ou seja, o rei não podia mais revogar, não podia mais mudar aquilo ali, porque foi uma lei autorizada por ele. Mas ele não queria que acontecesse aquilo com Daniel, porque ele prezava pelo serviço, pelo que Deus fazia com Daniel no reino dele. E ele foi jogado então na cova dos leões, conforme a lei mandava. Só que quando ele foi jogado na cova, houve um silêncio muito grande, né? Os leões estavam famintos, ele deixava os leões famintos para que quando alguém caísse lá não desse tempo nem de respirar. Só que Daniel cai lá dentro e não se ouve grito, não se ouve nada, e todos fecham ali aquela porta, selam ali para ninguém abrir, a não ser o rei no outro dia, e eles vão todos para lá, saem todos. E quando volta de manhã cedo, o rei passa a noite inteira ali preocupado com o Daniel lá naquela cova, injustamente. É uma lei injusta, foi criada por causa, uma lei para punir alguém. Então o Daniel estava lá. Quando amanhece, o rei vai lá correndo, lá bate na porta lá e pergunta: ô Daniel, você está aí? E Daniel grita: vive o rei! E ele fica todo alegre, entusiasmado porque Daniel estava vivo. E daí ele fala assim, ele tira Daniel de lá e fala: veja que o seu Deus é um Deus verdadeiro, pode te levar da boca dos leões. Então, uma lei criada onde Deus não estava permitindo, foi uma lei criada pelo homem, a qual Deus não permitiu ser criada, e foi criada para punir o bem, para punir o certo. Então Deus, ainda que alguém crie leis para poder punir o justo, para poder fazer reverter aquilo que é certo, Deus ele vai fazer com que fique estabelecida a lei dele. E aquele que criar essa lei nela mesma, ele cairá. Aquele que criar a lei para poder punir outras pessoas, ele mesmo será pego nessa lei. Porque depois a palavra diz que Daniel ele é retirado, ele foi livrado da morte, porque Deus livrou ele. Os leões não tocaram nele, estavam famintos, mas não tocaram nele. Mas a Bíblia fala que o rei manda jogar todos aqueles que fizeram essa lei, que jogaram Daniel na cova, porque Daniel saiu como justo. Então, se ele saiu como justo, os que jogaram seriam os ímpios, seriam os maus. Jogaram todos, as famílias inteiras, desde as mulheres, os homens e as crianças, foram jogados na cova. E a palavra diz que antes mesmo deles tocarem o chão, eles eram despedaçados pelos leões. Então observa aqui, com Deus a gente pode brincar, com Deus a gente não pode menosprezar, ainda que Deus pareça que não está fazendo nada, está permitindo, porque qualquer um falaria: por que Deus não permitiu não criar a lei? Por que Deus não permitiu não criar essa lei para Daniel não cair lá dentro? Deus permitiu criar a lei, deixou tudo acontecer, mas na hora que jogaram ele na cova, Deus estava lá e não deixou tocar ele. Ou seja, a lei não foi, a lei do homem não valeu contra o homem de Deus, porque ele era fiel. Porque aquele que confia no Senhor, que vai mandar as leis que tem que reger a minha e a sua vida, irmãos, é a lei que está aqui. Essa lei tem que reger a minha e a sua vida. Se essa lei, se estiver debaixo dessa lei, qualquer outra lei que o mundo inteiro criar, não prevalece. Porque essas leis, Deus falou para Abacuque lá: escreve em letras que todo mundo possa ler. Todo mundo, não falou: escreva em letras que os meus servos vão ler. Escrevam em letras que todo mundo vai poder ver, todas as nações. Ou seja, aquele que confiar na palavra que Deus manda escrever, que é essa, pode ter certeza que vai ser livre de qualquer ação do inimigo contra ela. Sim, amém. Nossa, palavra linda, né? É. Porque isso aqui é algo que a gente vem falar como tema da semana. Você escutou o chamado de Deus, não é? Então, hoje cai essa história de Abacuque, ele falando com Deus, por que Deus está permitindo acontecer tantos mal, né? Tantos males. E aí é um questionamento para nós também, quando a gente está fazendo oração, e pedir para que todas as pessoas que ajoelhassem e fizessem uma oração, tivessem fé, que a fé delas prevalecesse e elas conseguissem ver o resultado nesse país, nesse mundo, né? Que fortalecessem elas, que tivesse avivamento dessa fé. Então, veio essa palavra de Abacuque. Também Abacuque questionando Deus a respeito da mesma coisa, né? Porque que você está vendo atrocidades, coisas erradas acontecendo e não prevalecendo bem. Então, essa explicação de Daniel é muito bonita, que Jair trouxe, né, isso para nós. Por quê? Porque faz com que nós acreditamos que a nossa fé vale a pena. Você tem que se fortalecer sim na fé, você não pode perder a esperança em Deus, porque Deus, apesar de todas as atrocidades que tem aqui na terra, que Ele permite acontecer, há um motivo, há um porquê, né? Mas Ele está também testando todas as pessoas aqui, as boas e as más.
Ele está deixando ir até onde pode ir. Só que nós não podemos, meus irmãos, que somos fiéis a Deus, deixar desmoronar a nossa fé, desmoronar a nossa força interior. Porque é através dela que Deus vai nos salvar e vai nos direcionar. Porque é como se você estivesse ligado ao Senhor, né? Porque todos nós viemos passar por alguma coisa errada nessa terra, alguma dificuldade, para aprendizado. Então, quando Deus nos traz, é a mesma coisa se fosse uma doença, né? Que você está doente, enfermo, e você tem que passar por aquela doença e você está lutando contra aquela doença. Então, até você vencer, você não desistir daquela doença. Você está ali, Deus dá força àquele que vai passar por uma aprovação. Vocês já escutaram isso, né? Deus dá a força, não dá o fardo maior para que você possa aguentar. Então, tem pessoas que estão de fora e falam, nossa, eu não aguentaria passar por aquilo que a pessoa está passando. Porque Deus deu a força para aquela pessoa passar por aquilo, né? Então, cada um tem que ter a tua ligação e a fé em Deus, porque Deus vai retirar da tua frente qualquer inimigo, qualquer levante negativo que venha contra você. Deus vai te dar forças para lutar. Então, como se fosse essa doença, vem uma doença aí que todo mundo fala que é terminal, e você tem ali uma luta constante no seu dia a dia, nos seus minutos, nos seus segundos, que passam pesados, porque você está lutando contra aquela doença, você está lutando com toda a tua força que você quer viver, né? Então Deus te dá aquela força, e muitas vezes vem um milagre de acordo com a tua fé, a fé daqueles que estão em volta de você, aquelas pessoas que estão te fortalecendo, que sempre acreditam em Deus, e que Deus é teu último recurso, né? E você consegue lutar contra aquela doença, lutar contra aquele período, e você sair ileso, sair fortalecido e curado, né, daquele transtorno que você passou, mas com uma bagagem de aprendizado imensa que você vai levar para a vida, né, e vai passar para outras pessoas. Então, Deus deixa acontecer atrocidades na vida, no mundo, para que as pessoas consigam ter aquela fé, aquela coisa assim forte de assim, eu venci, né? Então a fé, meus irmãos, é algo que você não consegue controlar. Cada um tem a sua. Até estou emocionada a falar. Mas é verdade. Porque tem tantas pessoas que têm tantos problemas e ela tem tanta força para passar por aqueles problemas, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos trazer essa palavra, que é uma palavra forte. Ai, eu até peço para o Jair continuar, porque até me restabelecer assim, porque é muito emocionante falar. Mas então, irmãos, nós temos que permanecer com fé, porque nós sabemos que temos alguém que está acima de todas as pessoas, de todos os reinos, de todas as coisas. Ainda que o mal ou as coisas ruins estejam acontecendo sobre uma família, sobre qualquer caso, qualquer situação, nós temos um Deus que ele vê todas as coisas. Deus, ele é um Deus que ele é justo. Ele retribui, ele devolve, ele restaura, ele faz tudo aquilo que seja necessário fazer. É que nem muitas passagens da palavra de Deus, a gente vê muitas passagens ali, qual Deus permitiu algumas coisas acontecerem, mas não o mal total. A Bíblia fala que uma vez o apóstolo Paulo foi levado para ser morto, para ser julgado lá pelos homens. O navio estava sacudindo no mar. Maravilhoso. Essa passagem estava sacudindo no mar, e aí Deus fala com Paulo assim, ó, o navio ele vai se arrebentar todo. O navio vai se arrebentar todo. O mar está bravo, está nervoso. Deus podia acabar o mar, não acalmou o mar. O mar ficou lá revolto, os caras do navio tá tudo com medo já, não tinha embarcação para todo mundo pular, os botes não tinha para todo mundo, eles iam ter que ficar, alguém morreria, e eles ficou lá dentro, e daí todo mundo apavorado, e Paulo falou assim, ó, meu Deus, que falou comigo aqui, que o barco vai despedaçar antes de chegar no mar, na praia, mas porém ninguém dos que está no navio vai morrer, ninguém vai morrer, Deus falou. E a Bíblia fala que o barco despedaçou mesmo, quebrou tudo, todo mundo caiu a pique ali na beira da praia, mas todo mundo saiu livre, ninguém morreu. Ou seja, Deus permitiu o barco estar quebrado, Deus permitiu o mar atormentar ali, mas Deus falou, ninguém ia morrer, ninguém morreu. Quando Deus fala que não vai acontecer o mal, não vai acontecer. É para a gente querer que vocês fortaleçam a fé de vocês no que estão vendo, no que está acontecendo no teu dia a dia, no mundo, no planeta. Então, para vocês sempre manter a tua fé, porque ali na frente vai ter a tua glória, a tua vitória, porque a glória de Deus vai ser imensa e vai trazer para nós todo o respaldo. Então as pessoas são desanimadas, são cansadas, né, de ver tanta coisa errada acontecendo e dando certo. Mas lembrem da doença, que no final você vence, se você tiver a força para lutar.
se você tiver a força da fé para você passar por aquele período difícil. Então, essa é a lição de hoje, né? Você escutou o chamado de Deus, né? Então, você está com vontade, né? Você está com força para você seguir o chamado de Deus? Então, nós pedimos o fortalecimento da tua fé hoje, para que você possa passar por todas essas coisas negativas com muita força e muita fé, porque a vitória vem ali na frente, meus irmãos. E com Deus nunca é derrota, com Deus sempre é a tua vitória. Amém? Amém. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Jair? Não, era só isso mesmo. Me emocionei muito hoje com essa palavra, porque quantas pessoas, né, estão aí lutando e nós não sabemos como eles arranjam tanta força, né? Uhum. É isso aí. É igual o tema que Deus colocou. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E sempre, às vezes, vamos ter que ouvir essa voz no momento em qual nós estamos em grande dificuldade, em grande tribulação, ali, em grande dificuldade, mesmo que automaticamente você não quer escutar nada, mas Deus quer falar para você escutar, para ele te tirar dali. Observa uma coisa, irmãos. Nós até conhecemos a história de Jonas. Vou esticar um pouquinho. Jonas, ele foi enviado para uma missão, ele desobedeceu, todo mundo com essa palavra. Ele teve que ser lançado do barco. O barco, quando ele foi para Tarsis, começou a ventar, começou a balançar, eles iam perecer todos no barco. Então chegaram à conclusão que era por causa de Jonas. Eles falaram assim: ó Deus, que o sangue desse homem não venha contra nós, mas nós temos que jogá-lo para que não vamos pagar um preço pela vida dele, pelo que ele está fazendo, desobedecendo o Senhor. Eles pegam, com a autorização do Jonas mesmo, jogaram ele no mar. Quando Jonas cai no mar, né, o mar se acalma, o barco fica tranquilo, os homens conseguem seguir o caminho, mas Jonas cai e um peixe engole ele. E dentro desse peixe, Deus estava ouvindo Jonas falar. Jonas ficou 3 dias dentro desse peixe. Mas dentro do peixe, onde ninguém estava vendo, no fundo do mar, dentro do mar, o peixe dentro do mar, ele dentro do peixe, lá no céu, do alto céu, Deus está ouvindo ele falar cada palavra dele lá. Até quando ele se confessa e ele volta atrás na sua rebeldia de não querer pregar a palavra, Deus fala para o peixe: solta ele. Aí o peixe abre a boca e gospe ele na beira da praia, de um lugar lá, e ele vai onde ele tinha que ir. Ou seja, então Deus pode ser, não importa a situação que as pessoas estejam, o grau que elas estejam, que parece que é o fim, que não vai ter saída. Vai ter saída, é só olhar, ouvir o chamado de Deus, que Jonas não quis ouvir, mas depois ele atendeu o chamado e então o mal acabou sobre a vida dele. Então preste atenção nessas chamadas, nos chamados de Deus na sua vida, para que o mal não prevaleça. Que o mal nunca vai prevalecer quando você tem fé e tem Deus no seu coração, uma ligação forte com Ele. Porque Ele é maravilhoso, Ele te livra de qualquer coisa, basta você acreditar. Amém? Amém. Então vocês tenham um final de semana mais que abençoado, né? Livre de qualquer maldade, maldição, qualquer coisa, que a fé é fortalecida em Deus em todos os momentos. Um grande beijo no coração. Tenham um ótimo final de semana a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser.